onde andares na viagem, não pares, não canses de falar a esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Vai por esta vida aventureira, meu grande apóstolo. Deus é fiel, é a saída, a solução verdadeira para esse povo de realidade cruel, esse povo que tem tanto a ouvir, esta gente que não sabe onde ir. A boa nova de Jesus vai mostrar, e a vida que Ele pode nos dar. Quando acabares esta longa jornada, tu verás que nada foi em vão. Onde quer que foste, Deus lá esteve e agiu com o poder de sua mão. Neste povo que pôde te ouvir, nesta gente que já sabe onde ir, neste povo que a fé Jesus, pelo Espírito Boa noite, queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de vocês. Que grande bênção, que grande privilégio poder estar com vocês em mais uma oportunidade de forma online. Confesso a vocês que sinto saudade desses momentos assim tão importantes na nossa vida, que para mim é uma oportunidade fantástica, é um trabalho que me agrada, que eu gosto de fazer, e que venham outros momentos também, sob a bênção, sob a graça e sob a condução do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria compartilhar com vocês desse momento, um momento de estudo bíblico, um momento de reflexão. E nós temos nesta noite, queremos, quem de vocês tenha esse caderninho do PEN em sua casa, vocês poderão abrir na página de número 75, e nós queremos seguir com esse estudo que se encontra nessa página, e sob o tema "Com tudo o que somos e temos, servimos ao Senhor". Com tudo o que temos, com tudo o que somos e temos, servimos ao Senhor. Penso que vocês já sabem até de que parte, que hino que fala sobre isso, né? O nosso hino das servas, um hino tão conhecido, um hino tão divulgado, e que traz uma mensagem, traz palavras realmente de consagração ao Senhor. Eu gosto muito do termo consagração,
porque eu consagro ao Senhor a minha mente, a minha alma. Isso está dizendo aqui, eu estou a teu serviço. E esse hino, ele traz esse termo muito forte para mim, consagração. Com tudo que somos e temos, consagramos ao Senhor. Nós queremos invocar a presença do nosso Deus neste momento e também, irmãos, aproveitar e conversar com o nosso Deus em oração, para nós assim então darmos início a esse momento tão importante, tão fantástico e maravilhoso de estudo bíblico de forma online. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de todo o poder, de toda a graça e de toda a misericórdia, nós invocamos a Tua presença neste momento em nosso estudo bíblico, para que assim nós possamos de fato, Pai, com a Tua presença, aqui em Cacoal, como em qualquer lugar do mundo onde a Tua mensagem está chegando, que o Senhor possa estar em cada lar, em cada coração, em cada mente, acalmando os corações, mostrando de fato que todas as nossas ações, tudo o que somos e temos, pertence a Ti, e que Tu és o nosso Deus, o Criador, o Redentor e o Consolador. Pai amado, humildemente também lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, e reconhecemos que são muitos os pecados cometidos em pensamentos, palavras e ações. E como é grandioso em Cristo Jesus nós podermos dizer isso a Ti, confessar isso a Ti, porque o Senhor conhece o nosso coração e sabe de cada uma das nossas transgressões. Perdoa os nossos pecados, nós confessamos isso em nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Antes de chamar bem-vindo a todos, novamente aí pelo nome, né? Eu quero que nós ouçamos e cantemos um hino nesta semana aí, que nós temos uma semana bastante importante e é uma semana de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor pela sua misericórdia em todos os momentos da nossa vida e também na condução de todo o nosso país, né, diante do que nós estamos aí por escolher neste próximo domingo. Então vamos cantar o próximo hino. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, amigo, força
As promessas de Deus são realmente incomparáveis. E eu gostaria de ler nesse momento o Salmo de número 100, que é um salmo que nos enche o coração de esperança. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. São palavras realmente transformadoras, consoladoras. São palavras que mostram quem é o nosso Deus, é o Criador. Foi Ele quem nos fez e somos dele. Como é fantástico nós lembrarmos disso, saber que esse Deus de poder nos tem em suas mãos. E nada nesse mundo, como diz o texto de Romanos, pode nos separar desse Deus de poder, desse Deus de toda a graça, de toda a misericórdia. Nós somos dele. E não é porque estamos vivos, porque os mortos que dormem no Senhor também são dele. Então, esse somos dele não é somente enquanto respiramos, mas tanto aqui nesse mundo como na eternidade, nós somos dele, comprados por um preço fantástico, com um sangue precioso, não com ouro ou prata, mas com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, que a paz desse Deus esteja no coração de cada um de nós nesse momento e todos os dias da nossa vida. Irmãos, o nosso texto desta noite, nós queremos então começar com o estudo bíblico propriamente dito. Como eu disse antes para vocês, nós vamos fazer o estudo do caderninho do PEN. Se vocês tiverem ele em casa, poderão procurar na página 75, falando sobre com tudo que somos e temos, servimos ao Senhor. Esse é um tema bastante interessante nós pensarmos. Com tudo que somos e temos, estamos dispostos a servir ao Senhor de fato e de verdade? Temos que responder isso, e essa é uma resposta que cada um de forma individual poderá dar com o seu Senhor e Salvador. Eu não posso responder isso no seu lugar. Você não pode responder no meu lugar. Só que eu posso responder ao meu Deus, e o meu Deus conhece o meu coração. Com tudo que somos e temos, servimos ao Senhor. E cada um sabe se de fato tem sido assim em sua vida. E aí o autor do nosso estudo, que eu vou dizer aqui para vocês quem é o pastor, professor Raul Blum, conselheiro da Comissão de Crescimento Espiritual da Liga de Servas Luteranas do Brasil, e Nádia Blum, coordenadora da Comissão de Crescimento. Então aí o professor e sua esposa, professor Raul e sua esposa Nádia, foram eles os autores do estudo desta noite. E ele escreve o seguinte, ambos escrevem o seguinte: o hino das servas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é um convite a servir ao Senhor. É um convite. Mas esse servir não tem um fim em si. Está fundamentado no chamado que Deus providenciou a todos nós. Quer dizer, esse convite, que para mim, na verdade, não é mais um convite, para mim ele é de fato uma promessa que eu estou fazendo ao Senhor. Com tudo que somos e temos, servimos a Deus, o nosso Pai
de poder. Então, para mim, ele vai muito além de um convite, mas ele é, de fato, assim, um período, um momento de consagração. Eu já estou prometendo isso para o meu Deus. Então ele começa lá com o chamado de Deus, lá com o chamado. E nós vamos ver que cada um de nós fomos chamados por Deus para isso, para esse propósito. Então ele nos diz assim, Deus nos chamou à sua seara. Ele nos tirou das trevas do pecado nas quais nascemos e nos transportou para a sua maravilhosa luz. O nosso chamado também tem um propósito: proclamar as virtudes de Deus. E aí esse é o texto, na verdade, assim, a introdução. Ele quer, na verdade, fazer com que o nosso chamado não termine em nós. O nosso chamado não tem o sentido de nos chamar e parar por aí, mas é chamar e prosseguir, seguir adiante. O que eu vou fazer com esse chamado de Deus? Será que nós somos chamados por Deus para cruzar os braços e pensar ou dizer, eu estou salvo e os outros que se danem, os outros que se lasquem? Não, temos um propósito, e é esse propósito que a gente quer também compartilhar com vocês nesta noite. Então, como pessoas chamadas por Deus, somos também motivadas para servir aos propósitos de Deus. Olha, nós somos chamados não mais para olhar para os nossos próprios propósitos, mas somos chamados para olharmos para o propósito de Deus. O que Deus tem, qual é o propósito de Deus com a minha vida, com a sua vida como cristão? Nós temos que pensar muito bem sobre isso. Que propósito Deus tem comigo? Que propósito Deus tem com a sua vida? E nos consagrar a Ele. Aqui eles trazem o termo consagrar. É um termo que para mim ele fala muito pesado. Eu consagro ao Senhor a minha alma. Eu quero que a minha alma seja consagrada ao Senhor. Eu consagro a minha mente. Isso significa que eu quero e eu consagro a minha mente para que ela sirva ao Senhor. Eu consagro o meu coração, as minhas mãos, os meus pés. Eu consagro, eu falo, Senhor, eu quero que tudo em meu ser te sirva. E sirva ao seu propósito e não ao meu propósito. Isso está muito ligado com as palavras de Jesus. Se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, diga não aos seus propósitos. Diga não aos seus desejos carnais. Diga não a tudo aquilo que está errado. Não concorde com o que está errado. Mas sirva o propósito do Senhor. Então vamos verificar como o apóstolo Pedro pode nos orientar na consagração da nossa vida a Deus. Na consagração. E aí eu quero, então, nesse momento, convidar vocês, os irmãos aí que estão presentes, quero convidá-los a, de fato, abrir a Bíblia lá no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. E aí nós vamos lendo os versículos e comentando eles, né? Nós vamos ler versículo por versículo e vamos comentando cada um deles à medida que vamos lendo. Vocês acompanham lá que vai ficar mais fácil, para vocês não perderem aí o pensamento. Nós poderíamos ler todo o texto e depois comentar, mas vamos devagarzinho para a gente poder tentar pensar exatamente o que o texto está nos trazendo dentro daquilo que os autores colocaram em nosso estudo desta noite. Então vamos lá. O primeiro versículo diz assim: portanto,
Abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Olha, aqui ele começa com a palavra portanto. E, portanto, lembrando que ele escreveu no capítulo anterior. Com esse portanto, ele está puxando aquele assunto do capítulo anterior, quando ele fala da santidade na vida do cristão. Da santidade. Daquilo que de fato transforma o nosso coração. Então ele diz, portanto, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus, que está lá no capítulo 1, versículo 3. Somos salvos em Cristo, e o que nos motiva a santidade de vida para amarmos uns aos outros de coração puro. Eu vou usar o termo consagração, o que nos motiva a sermos consagrados ao Senhor, uns aos outros, de coração puro. Vamos pensar, que está lá no capítulo 1, versículo 22, coração puro. Bom, eu não tenho um coração puro de forma natural. Esse coração puro, tanto eu quanto vocês, nós precisamos receber ele. E aqui até mesmo nós poderíamos dizer que faz parte da criação de Deus. Deus continua criando. Deus não parou de criar, mas ele dia após dia ele transforma corações. Então ele sempre cria um coração puro. E de que forma ele cria esse coração puro? Em Cristo. Transformando, perdoando o pecado. Então, quando ele me perdoa, ele criou um coração puro. E assim ele faz com cada um de vocês. Então ele diz, maldade, engano, hipocrisia, inveja, falar mal dos outros, tudo isso precisa ser abandonado. Abandonado. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. E essa é a grande luta do cristão. Um ateu, uma pessoa que não acredita em Jesus, ele não tem essa luta. Ele não tem essa luta. Porque para ele não muda nada. Agora, para um cristão, ele luta constantemente contra esses pecados. É a velha natureza contra a nova natureza. Então, esses pecados e vícios são características de não convertidos e não podem fazer parte da nossa consagração, da nossa vida de santificação com Deus, de uma vida consagrada a Deus. Mas no final do dia nós olhamos e falamos, Senhor, me perdoa. Que nós fizemos agora na oração, Senhor, me perdoa. Infelizmente, como disse Jesus, se olhar para alguém e já desejar essa pessoa, a gente já pecou. Então, o coração, ele produz os seus próprios pecados de forma natural. E Deus precisa constantemente criar em nós um coração puro. Esse é o versículo 1. O versículo 2 diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Por nós mesmos, nós não conseguimos uma vida santa aos olhos de Deus. Por nós, isso está totalmente fora da nossa força, da nossa capacidade humana, até mesmo espiritual, tá? Espiritualmente, nós não temos forças por nós mesmos para buscarmos a esse Deus.
Por isso, assim como uma criança precisa de leite, precisa tomar o leite de sua mãe, precisa tomar um leite adequado para a sua idade, para a sua necessidade, para que ela possa crescer, para que ela possa ser fortalecida, para que ela possa estar bem de saúde, assim nós também precisamos da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E junto com essa palavra de Deus nos vem então o poder do Espírito. O poder do Espírito, que é o leite espiritual que nós tanto precisamos, que nós tanto desejamos para sobreviver. O uso constante da palavra de Deus nos dá o crescimento para a salvação. Na verdade, desde o momento em que eu fui chamado por Deus das trevas, desde aquele momento eu já tenho a salvação. Eu já tenho a salvação. Quando vocês foram batizados, vocês lá na pia batismal, vocês receberam a salvação de Deus. O dia a dia depois disso, usando a palavra, o poder foi para permanecer nessa salvação. É para ficarem firmes, para não vacilarem. É para não abandonarem essa fé. É para estarem de fato firmados todos os dias nesse Deus de poder, nesse Deus de graça, nesse Deus de súplica. Então, não podemos usar a palavra de Deus interpretando-a do nosso próprio jeito. Simplesmente abrir a Bíblia, ler e interpretar da minha maneira ou daquilo que eu quero, da forma como eu quero, e as pessoas hoje, o mundo moderno, ele interpreta a Escritura de acordo com a vida que a pessoa leva. Cada um interpreta da sua maneira. Quando falamos lá, por exemplo, Pai Nosso, seja feita a tua vontade, então alguém me disse, há pouco tempo atrás, alguém disse assim que cada um interpreta de um jeito. Não existe dois jeitos de interpretar isso. Seja feita a tua vontade, é a vontade de Deus e pronto. Não existe outra maneira. Não existe outra interpretação para esse texto a não ser dizer: Senhor, seja feita aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Nós temos que parar de querer tampar o sol com a peneira e fazer Deus cúmplice dos nossos pecados, da nossa ganância, da nossa cobiça, do nosso modo de vida. Deus não muda. Então nós não podemos simplesmente interpretar a Escritura do nosso jeito. E aí, irmãos, é para isso que Deus abençoou, para que vocês também tivessem próximo de vocês, que vocês tivessem aí um pastor que os ajudasse. Então, se há alguma dúvida, alguma dificuldade, sentem, conversem com o seu pastor. É importante isso. E, lógico, o pastor também é falho, o pastor também pode, por alguma coisa, interpretar de forma errada um texto. Pode, sim, pode. Mas tem uma outra coisa que não falha, que a Escritura interpreta-se a si mesmo. A Escritura interpreta-se a si mesmo. E esse princípio de interpretação, ele é infalível. Ele não falha. Deus, se você não entendeu em um local, vai em outro local onde está trazendo o assunto que ele vai te ajudar. Mas em todos os casos, nós estamos aqui para auxiliar e pelo poder do Espírito Santo podemos assim também nos ajudar mutuamente. E aí, irmãos, nós temos então o versículo 3.
O versículo 13 ele diz: se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Deus nos concede a cada dia a experiência de que Ele é bondoso, mantendo-nos na fé e fazendo com que, em meio aos problemas diários, não percamos a perspectiva da vida eterna. Deus, Ele é bondoso em nosso dia a dia. Se você estiver se achando de repente que Deus tem sido injusto com você, olhe a sua volta. Olhe a natureza. Olhe a beleza da criação de Deus. Olha a bênção de especialmente ser chamado por esse Deus, ser tirado das trevas e colocado no mundo da luz. Deus todos os dias Ele quer mostrar o seu amor, a sua bondade, e nós precisamos ter essa experiência de sentir a presença de Deus também. A experiência ela é individual. A experiência com Deus, ela é individual, e vocês puderam ter hoje uma experiência com Deus. Qual foi a sua experiência com Deus hoje? Qual foi o momento que você pôde dizer, sim, eu vejo a manifestação de Deus hoje na minha vida? A recuperação de um filho, a proteção de uma viagem, o cuidado de ter o alimento necessário. Qual foi a experiência que você teve hoje? De você vencer uma tentação? De você ser perdoado por Deus? Como é bom essa experiência! Isso é uma experiência com Deus. Eu lamento, eu fico muito triste quando as pessoas pensam que experiência com Deus é um milagre onde todo mundo bate palma. Onde lá na igreja todo mundo aplaude em pé. Aí aconteceu uma experiência com Deus. Mas se nós repararmos, todos os dias nós temos experiências com o nosso Deus. Vamos para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. A partir de nossa conversão, que pode ter sido já no batismo, pode não, foi lá no batismo, lá nos seus 15 dias de vida, nos seus 2 meses de vida, nos seus 5 anos, 8 anos, não importa, lá, quando houve o momento do batismo, ali houve uma conversão. Temos um relacionamento diário com o nosso Cristo, a pedra que vive. A pedra que vive. Não é uma pedra enterrada que ninguém sabe onde está, mas é uma pedra viva, que vive. Ele não está morto, mas ele vive. Por isso, mediante o ouvir da sua palavra, assim chegamos a Cristo. E aí olha como ele diz assim: a pedra que vive, rejeitada, sim, foi rejeitada pelos homens. O próprio povo de Deus não queria Jesus. Não queria Jesus. Tanto é que o desprezaram, rejeitaram, crucificaram, bateram, mataram. Rejeitado pelo ser humano.
Mas olha o final do versículo, mas para com Deus eleita e preciosa. E aqui está a chave. Para Cristo, a coisa mais importante que tinha em Cristo era o Pai, ele ser aprovado pelo Pai. E não pelos homens, não pelo seu povo. Ele podia ser aprovado pelo povo, mas rejeitado pelo Pai. Mas não, ele sempre buscou ser aprovado pelo Pai. E ele foi aprovado. Então, para Deus, uma pedra que os homens olharam, uma pedra tão fantástica, maravilhosa, mas que os homens rejeitaram, mas para Deus, uma pedra preciosa. Uma pedra maravilhosa. Isso faz pensar na nossa própria vida, que depois vai aparecer isso, de uma forma bem mais tranquila. Agora ele diz lá no versículo 5, também vocês como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, assim como Cristo foi, agora nós somos pedras vivas em Cristo. Porque estamos em Cristo, nós somos pedras vivas, não mortas, não inúteis, mas nós somos pedras vivas para com Deus. E assim como Cristo era precioso, então nós também somos preciosos aos olhos do Senhor. Porque Ele transformou, porque Ele criou um coração puro, porque Ele está em nós, porque Cristo está em nós, então nós nos tornamos, fomos tornados no sangue de Jesus, pedras preciosas pelo nosso Deus. E aí, como ele diz, para serem sacerdócio santo, sim, sacerdotes do Senhor, que vai aparecer lá no versículo 9. Já já nós vamos falar sobre ele de uma forma mais tranquila. Então, sim, nós somos eleitos pedras preciosas em Cristo para sermos sacerdotes santos, espirituais, oferecermos sacrifício ao nosso Deus. O sacrifício de forma voluntária, um sacrifício que nos faz até olhar para Deus e dizer, pode levar a minha vida, mas eu vou continuar confessando a minha fé. Versículo 6, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Não será envergonhado. Esse versículo está muito ligado com o texto de Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não preciso ter medo do Evangelho. Eu não preciso ter medo de falar desse Evangelho para as pessoas, porque ali está escrito, e quem nela crer, falando daqui da pedra, não será envergonhado. Não será envergonhado. Faz até uma referência a Sião do Antigo Testamento lá no texto de Isaías capítulo 28, versículo 16. Então, só voltando um pouquinho só no versículo 5, quando lá ele diz sacrifícios espirituais, como diz lá em Romanos, ele até cita o texto, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, o sacrifício, sim,
Se tivermos que oferecer, e podemos todos os dias oferecer sacrifícios ao Senhor, lutar contra as tentações do corpo, contra as tentações da carne, lutar contra as obras do diabo, que muitos e muitos dias, e quase todos os dias vemos obras do diabo, o diabo usando a sua artimanha para pegar o povo de Deus. Mas nós vamos lutar contra. Versículos 7 e 8. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. O contraste frente a Jesus, diz o autor, os autores aí do estudo, para os descrentes Jesus é tropeço. E é mesmo. E é mesmo. Olha, quando as nossas autoridades querem aprovar uma lei contra a palavra de Deus, mas há um cristão que clama, um cristão que grita, um cristão que bate, e essa lei é desaprovada. O grande movimento chamado Nova Era, tem até como objetivo, até 2146, que o cristianismo seja aniquilado da face da terra. Mas não me preocupo isso, porque o diabo sempre tentou calar o Senhor. Desde a queda em pecado, o diabo sempre tentou aniquilar o Senhor deste mundo, mas Deus nunca permitiu. E não vai permitir agora. E não vai permitir até que ele volte para julgar os vivos e os mortos. Sempre haverá alguém que estará gritando e clamando. Sempre haverá alguém que estará proclamando a palavra do Senhor. Podemos ter certeza disso. Então, Jesus ele é uma pedra de tropeço para os descrentes. E os crentes são uma pedra de tropeço para eles também. E como eles não conseguem pegar mais Cristo e dar uma surra em Cristo, como eles não conseguem mais pregar Cristo na cruz, então eles perseguem os seus discípulos, aqueles que acreditam nele. E paciência. Vamos seguir assim. Porque ele está conosco. Como disse o Salmo 100. Somos o seu povo, somos o seu rebanho e somos do Senhor. E isso é o que interessa, o resto não importa. O resto não importa, nós somos do Senhor. E então vem o versículo 9, que vocês tenho certeza que já devem quase conhecê-lo de cor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vejam. Então vejam, irmãos. Ele diz: vocês são a geração santa, eleita, escolhida. Todos os cristãos no mundo todo hoje são a geração eleita, escolhida. E isso é tremendamente importante. É maravilhoso. Sacerdócio real.
Deus nos constituiu sacerdotes. O que nós, como igreja aqui no mundo, nós falamos de sacerdócio de todo, universal de todos os crentes, quer dizer, cada cristão, não é o pastor, mas cada cristão é um sacerdote real. Ele está a serviço do rei. Ele trabalha para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus. Nós respeitamos nossas autoridades do mundo até o ponto em que elas não ferem a palavra do Senhor. Até ali. Se as nossas autoridades do mundo servirem a Satanás e seus anjos, então nós não somos mais obrigados a servi-lo se ele aprovar lei que vá contra a palavra do Senhor. Nós somos sacerdotes do rei. E essa autoridade vem do rei. Eu não preciso de uma autorização do ser humano para falar, se eu tenho a autorização do rei. E eu tenho, vocês têm essa autorização para falar. Nação santa. Não santa por si só, santa porque somos perdoados, santa porque Cristo nos transforma, santa porque não há mais nenhum pecado que nos condene em Cristo Jesus. Por isso somos santa, porque Deus nos transformou em santos. Povo de propriedade exclusiva de Deus, Salmo 100 de novo. Somos uma propriedade do Senhor. Somos de Deus, comprado com um preço maravilhoso. O único preço que poderia pagar pela nossa alma, pela nossa vida, pelo nosso corpo, a morte de Cristo Jesus. Então nós somos comprados, somos propriedade do Senhor. E ponto final. Ponto final. Mas por que nós somos tudo isso? Por que Deus nos chamou para tudo isso? Aí o texto diz: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada cristão foi chamado não para cruzar os braços, mas para ser consagrado ao Senhor. Consagrar tudo ao Senhor. As suas mãos, seus pés, seu corpo. E por que não pensar em órgãos genitais? É todo o corpo. E aí que vem a importância de uma pessoa casada ser fiel ao seu cônjuge. Ele é consagrado e ele está dentro do casamento também consagrado ao Senhor e ele não sai dali. O adultério, ele estraga justamente essa relação. Então nós somos chamados a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Nós somos consagrados ao Senhor. E quando nós proclamamos, mais vidas são transformadas não pelo nosso poder, mas pelo poder do Senhor. É ali que está o poder. O poder não está no pastor. O poder não estará com você, no sentido de você ser o início do poder. Não, você recebe o poder. O poder está em Deus, que age através de você. E nós temos uma missão, irmãos: proclamar as virtudes, as qualidades desse Deus que nos criou, desse Deus de amor, desse Deus de poder, para que mais pessoas recebam a fé. E o versículo 10, então, para terminar aqui, ele diz: antes, vocês nem eram povo, e não era mesmo, mas agora são povo de Deus.
antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Olha, nós não éramos povo. Nós éramos do diabo. Nós éramos do inferno. Nós éramos das trevas. Nós éramos inimigos de Deus. Isso é fato. E por mais que doa isso no coração do ser humano, essa é a realidade. E nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e dizer coitadinho. Não, essa é a realidade. Nós não éramos povo. Agora nós somos. Grande bênção. Privilégio. Privilégio de Deus que Ele nos dá. Misericórdia do Senhor. Antes não alcançamos a misericórdia, mas agora em Cristo, Deus nos alcança a misericórdia. Em Cristo Deus nos abraça. Em Cristo Deus transforma o nosso coração para sermos seus amigos, para que a sua luz esteja em nós e para que nós levemos essa luz adiante, para que a luz de Deus brilhe na nossa vida. Então, quando nós pegamos esse hino das servas, com tudo que somos e temos, consagramos a Ti, Senhor. Sim, nós vamos consagrar ao Senhor todo o nosso ser, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso corpo, juntamente com o dinheiro que nós recebemos. Porque o dinheiro também é uma bênção do Senhor e nós queremos compartilhar, porque a igreja ou a denominação religiosa não consegue fazer nada de graça. Os estudantes do seminário não estudam de graça. A energia que chega na nossa casa, ela chega com um preço. E infelizmente o nosso mundo ele é girado, ele é rodeado por essas coisas, que tudo tem o seu preço. Mas a palavra do Senhor, essa chega de graça. No sentido de que eu vou conversar com uma pessoa e Deus transforma o coração dela. E quando Deus transforma, Deus faz desta pessoa o seu povo. Ele o transforma em seu filho, em seu herdeiro, em seu sacerdote. E esse sacerdote agora se engaja no trabalho. Ele consagra ao Senhor também todo o seu ser para que o trabalho continue. E vamos pensar se não foi assim ao longo da história do cristianismo. Desde o tempo que Jesus esteve aqui na terra, sempre foi assim. E sempre será assim. E sempre será assim. Então, para a conclusão do nosso texto, irmãos, os autores escrevem: como eleitos de Deus servimos ao Senhor. Servimos com as mãos, com os pés, com a voz, com os lábios, com todo o nosso corpo e ainda trazemos os nossos bens para que Cristo seja pregado para todos. Mesmo que não consigamos chegar a todos os cantos do mundo, a palavra e o amor de Deus serão proclamados por meio de nós. Nós não conseguimos ir na África, mas nós temos pessoas que vão. Nós podemos investir em pessoas que vão. E assim a palavra vai continuar sendo pregada. Fazemos isso porque Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, seja no nosso batismo, desde pequeninos, ou mais tarde, quando a sua palavra nos transformou em seus eleitos. Somos eleitos por Deus. Precisamos permanecer na palavra de Deus para, como crianças recém-nascidas que precisam do leite para crescer, nos seja dado o genuíno leite espiritual para nosso crescimento na salvação. Pouquinho mais amplos, irmãos, cada dia, cada decisão que nós tomamos, nós temos que tomar como servos do Senhor, como sacerdotes do Rei. Nós temos que tomar as nossas decisões e guiar as nossas decisões de acordo com o que o nosso Rei quer, e não de acordo com o que nós queremos. E podemos ter certeza
que nos momentos mais difíceis, como também nos momentos de grande alegria, esse Deus sempre se faz presente. Esse Deus sempre guiará e conduzirá o seu povo. Podemos ter certeza disso. E o fato é, quando eu leio, quando vocês leem a palavra, quando vocês são perdoados, quando Deus ele se entrega na Santa Ceia, Jesus Cristo, o corpo e o sangue de Cristo, ele está dizendo: eu estou com vocês, não tenham medo. Sejam servos consagrados, consagrem tudo que vocês têm e não se preocupem com o dia de amanhã, porque eu vou dar para vocês tudo que vocês precisarem. Eu vou providenciar para vocês tudo que vocês têm necessidade. Então, irmãos, sigamos assim. E quero concluir esse momento de estudo com o hino das servas que nós vamos, neste momento, cantar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, sombra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, sombra de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos pés te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, sobra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, sobra de fé e de amor. Que a bênção vem dar e Deus abençoa. Deus abençoa para que a gente possa continuar firme e consagrado até o dia em que Ele nos chamar desta vida para a eternidade. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Vou colocar cada família em oração, orar pelo nosso país, né? Nós estamos aí diante de uma grande decisão a tomar e que cada um vote, né? Na hora de votar, vote de acordo com a palavra do Senhor. Vote de fato como servo consagrado do Senhor, para que tudo seja feito para a honra e glória do nome do nosso Deus. Nós vamos nesse momento então falar com o nosso Papai do céu. Querido Deus, nós te somos imensamente gratos, porque nós não éramos o seu povo e hoje nós somos o seu povo. Nós estávamos nas trevas e hoje estamos na luz. Nós estávamos perdidos e condenados e hoje temos a salvação. E temos o privilégio de sermos sacerdotes do Rei. E aqui não é um rei que termina com o tempo, mas é um rei que manda tanto neste mundo como na eternidade. Te somos imensamente gratos por Jesus Cristo,
por Ele ser o Rei. E que um dia Ele vai voltar para nos julgar. Ele vai voltar para nos buscar e nos levar definitivamente para morarmos contigo na eternidade. Te somos gratos pela tua palavra, por esse leite que todos os dias temos a oportunidade de beber. Que ele sacia a nossa fome, que ele mantém a nossa fé firme, o nosso coração inabalável. Também, Senhor, nós nos consagramos a Ti, com tudo que somos e temos. Queremos, de fato, investir o nosso tempo, a nossa vida, nossos dons, nosso dinheiro, nosso patrimônio, naquilo que vale a pena, para que o Teu reino cresça entre nós, para que mais pessoas conheçam o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai amado, nós entregamos cada família que está presente em nosso momento de estudo, conduza-os pelo poder do Teu Espírito Santo. Olhe por todos os nossos irmãos enfermos. O nosso pedido é que eles fiquem curados, porque cremos que o Senhor tem poder para curar toda a enfermidade. Mas, ao mesmo tempo, nós os entregamos aos Teus cuidados, porque o Senhor conhece o dia de amanhã e nós não. Então nós queremos confiar na condução da nossa própria vida em Tuas mãos. Saber que o Senhor sempre faz as coisas para o bem do seu povo, como diz o texto de Romanos. Todas as coisas cooperam para o Teu bem. Olhe, Senhor, pelo nosso país, que está diante de uma grande decisão. Nós entregamos o nosso país aos Teus cuidados e pedimos que o Teu poder esteja agindo na vida de cada um, até mesmo das nossas autoridades, que o Teu poder esteja sobre eles e que eles sejam conduzidos pelo Teu poder dia e noite, para que eles busquem de fato servir ao Rei, ao grande Rei, Jesus, que eles procurem servir ao Senhor, sejam consagrados ao Senhor, que sempre governem para o bem de toda a nação e não somente olhando para os seus próprios interesses. Pai amado, olhe pelos cristãos que estão sendo perseguidos, mantenha-os firmes na fé, até o momento de receberem a coroa da vida. Ao mesmo tempo, olhe pelos que perseguem, olhe por aqueles que não acreditam no Senhor, e torna cada um deles também uma pedra viva, para que eles se juntem ao seu povo, a fim de proclamar as Tuas virtudes, e recebam o céu e a vida eterna. Tudo mais, Pai, que quiser acrescentar em nossa vida, nós queremos Te pedir e Te agradecer em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também na oração que esse mesmo Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, nós queremos aqui rapidamente dizer a vocês, quero agradecer por todos aqueles que adquiriram o livro A Oração que Veio do Céu. Agradeço ao Deus por ser um instrumento em suas mãos e espero que esse livro esteja de fato ajudando vocês a entenderem e a orarem de uma maneira melhor também o Pai Nosso, com toda a confiança e amor no coração. Também nós queremos dizer a vocês que o canal do YouTube continua ativo, né? Nós estamos aí sempre postando as mensagens, os cultos, batismos, alguma programação especial. Amanhã vamos postar esse estudo no canal. Se inscrevam lá, compartilhem o link. São textos que valem a pena compartilhar. Isso são coisas que valem a pena compartilhar, porque é o poder de Deus que está sendo espalhado pela nossa terra. E assim eu quero convidá-los também para que a gente, em uma só voz, uma só fé, faça a oração da bênção e depois
nós vamos colocar aquele hino tão conhecido, que é uma oração em favor da nossa pátria. Queremos que Deus esteja conduzindo toda a nossa pátria hoje e para todo sempre. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua eterna paz. Amém. Irmãos, um forte abraço. Beijo no coração de todos vocês. Deixa aí o último hino, Divino Salvador.